Vamos para a palavra do dia. Vamos para a palavra do dia, depois nós vamos para o nosso momento de 1 minuto de oração. Para hoje, o versículo sugerido aqui é 2 Coríntios, capítulo de número 2, 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo número 17, que vai dizer assim: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Essa é a minha Bíblia Shed, é justamente assim que ela diz. Né? Então, para o nosso momento aqui, devocional de hoje, nós vamos meditar um pouquinho nesse versículo. Mas antes eu quero falar duas coisas. Né? Eu plantei sem querer. Aqueles dias em que eu estava operado, onde antecedeu a cirurgia, como eu ia fazer o implante dentário, então eu tive que tirar fazer uma alimentação mais adequada, então eu tive que ir me abastecendo para o corpo criando resistência, por conta que foi muito invasivo. Então eu procurei comer algumas coisas, né? Eu sabia que eu ia relaxar na alimentação, então fui fazendo algumas coisas antes. Então, por umas 3 vezes eu comprei tâmaras, né? Isso aí é uma das coisas que eu fiz, tá? Então eu plantei. Eu peguei a tâmara, a semente da tâmara e enfiei no meu vaso. Aí, no outro dia, comendo, fiz a mesma coisa, enfiei no meu vaso. Falei assim, bom, pelo que a gente conhece, isso aqui, a tâmara não é uma coisa muito fácil. E na antiguidade, era de 80 a 100 anos para poder a pessoa comer uma tâmara. Hoje não. Hoje a ciência, ela consegue, né? Conseguiu modificar e aí as tâmaras, elas produzem aí de 4 a 10 anos ela já produz, tá? E aí eu tô feliz. Ele tá desse tamanho. Na hora eu vou postar aqui no story uma fotinha dos 2 pezinhos de tâmaras. E eu vou ter que tirar ele rápido do vaso, que depois, quando ele tá assim, a raiz dele já tá mais que isso. Então é isso. Olha, a respeito de plantar e colher. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, né? As coisas antigas já passaram. E aí tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Tudo que plantarmos. Então vocês viram aí, né? Vocês viram aí. Eu estou muito contente porque eu alegrei muito. Me lembrei quando Josué, né? Ali nas fronteiras, né? Quando ele pega aquela semente que Moisés havia dado a ele, então, ele chega ali, ele planta aquela tamareira. Então eu fiquei muito feliz desse acontecimento. Eu tenho aqui muitas. Então, irmãos, voltando aqui ao assunto, eu procurei aqui uma semente, eu vi uma semente outro dia, mas eu não encontrei. E eu tenho aqui muito pé de palmeira, até 60 mudas de palmeiras, toda precisando transplantar. Então é muito gostoso, daquela palmeira azul, né? É muito gostoso. Então é muito bom você semear e ver o resultado da sua colheita. E muitas vezes a semeadura que estamos plantando, voltando aqui para o âmbito espiritual, a semeadura que estamos plantando, é lógico que ela vai dar fruto, você vai colher, vai germinar. Então, muitas vezes, aquilo em que você tem a fraqueza, não a franqueza, mas sim a fraqueza,
no trato, no cuidado, na convivência. Então, às vezes, se você é de bons tratos, né? Com certeza você vai colher os frutos dos seus bons tratos, dos seus relacionamentos, você vai colher aquilo. E muitas vezes, assim como o nosso Senhor, ele colheu aquilo que ele não semeou, ou seja, o pecado de nós todos trouxe, né, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo uma cruz, trouxe uma problemática muito grande, né, um sofrimento muito grande. Eu, eu olho para minhas fraquezas, eu olho para minhas insuficiências e aí eu pergunto, Senhor, cabelo tão grande, nariz está quase dando para pentear, né? Meu Deus. Então, olhando para a firmeza, né? Isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo número 6, fortalecei-vos no Senhor. Então, Jesus tem a firmeza, Jesus tem a certeza, Jesus tem a convicção. Então, a palavra de Deus, ela vem para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Então, muitas vezes, as pessoas, para se defender, elas mentem, para se defender, né, de suas falhas, dos seus erros, acabam jogando culpa no outro. Então, nós acabamos pagando o preço. Se você se comporta como indobrado, indomável, né, a palavra do Senhor está aqui, ó. Ela é doutrinária. Então, muitas vezes é melhor se calar diante de princípios tais, costumes tais, e deixar que a palavra trabalhe. Porque a palavra de Deus é como um martelo que ela esmiuça a penha. Então tem pessoas que elas são indomáveis, tem pessoas que elas são irredutíveis. Eu estava lendo a palavra do Senhor aqui em Oséias ontem, e aqui em Oséias vai dizer o seguinte, ó, Oséias, foi bom ter lembrado, especialmente ter que lembrar isso daqui. Oséias capítulo de número 8, vai falar a respeito, o Senhor vai falar a respeito de preceitos, de leis, né? A lei lá mosaica, ela está resumida em 10, né? Resumido não, está ali descrita em 10, né? São 10 mandamentos. Então, o Senhor, ele vai dizer aqui que Israel estava tão, né? E aqui era específico essa palavra. Eu vou ler para você. Versículo número 12, capítulo 8 de Oséias. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam todos como coisa estranha. Ou seja, pessoas, ela ouve, ela lê, até leu, com certeza ela leu. Muitas vezes ao evangelizar alguém, eu usei a estratégia. Você crê na palavra? Creio. Então, aí você vai lá e aplica aquela palavra. Ó, a palavra do Senhor diz assim. Mas mesmo assim, a pessoa não quer, ela quer que venha outro, outra coisa, outro subterfúgio, outro meio, para ela pudesse crer. Mas, para nós crermos, o Senhor deixou a palavra para nos guiar. Então, muitas vezes, quando você for perseguido, injustiçado, humilhado, olha, entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor, não revide, não relute, não, porque não compensa. Atualmente, ela está em outro patamar, está em outro nível. O nível da luz, o nível da obediência, o nível do querer. Tem pessoas que não querem, né? Tem pessoas, por exemplo, você tem um patrão, aí você quer que aquela empresa seja abençoada, que ela seja crescente, que ela venha prosperar. Mas tem funcionário que ele odeia a empresa, ele odeia o patrão. Então ele é indomável, ele está ali para causar trabalho, ele está ali para causar problema, ele não quer que nada funcione, não quer que nada cresça, ele quer o dinheiro no final do mês. Então, assim somos nós humanos, falíveis, falhos. Então,
Se você tem a palavra como guia, né, regra de vida, muitas vezes você vai ver, como diz o Salmo, 1000 cairão do teu lado, poderão cair 1000 do teu lado, 10.000 do teu direito, mas tu não será atingido. Mas isso quer dizer que você, na tua razão, você vai sair por aí fazendo justiça com as próprias mãos. Deixa tudo com Deus. Deus é aquele que pode todas as coisas. Nós estamos vendo uma reforma através do Papa Leão, né? Se eu não me falho, se eu estiver falando errado, esse Papa agora, ele está trazendo, né, à luz os conceitos, os dogmas da igreja, da nossa igreja co-irmã, a igreja católica. Nós somos todos cristãos, somos irmãos em Cristo. E muitas vezes usou meios ao qual nós fomos ensinar, nós evangélicos fomos ensinar a respeito do culto a Maria, da intercessão a Maria, que não é assim, não procederia assim. Então nós vemos hoje a igreja reformando isso. Mas aí o papado vai e ensina, e os sacerdotes vão repassam para o rebanho. Mas nós vamos ver que tem rebanho que ele não vai ouvir o líder principal, que é o Papa, não vai ouvir o sacerdote, que é o padre, e também não vai obedecer a palavra. Por quê? São pessoas amantes de si mesmas, irredutíveis. Eu aprendi assim e vai ser assim. Então, o próprio Jesus não vai fazer nada, não pode fazer nada. E assim, irmãos, é a sociedade em que vivemos. Essa sociedade que vivemos. Nós vemos aí toda essa provocação, essa roubalheira aos aposentados do INSS. Então, isso daí, a pessoa está fazendo, está vendo que está errado, está vendo que vai estar aplicando golpe, roubando, tirando da boca de quem está morrendo, precisando de um medicamento, e não estão nem aí. Então, se eu fosse você, olha, não aplique certas coisas no seu coração, não revide, não. A palavra está escrita, né? Para que você tenha uma vida regrada, né? Nós temos um justo juiz que vê todas as coisas. Tem pessoas que não estão sabendo, né? Por exemplo, como um profeta. Tem muitos que creem em mim como um profeta, tem muitos que já não creem. Não dão o mínimo valor. Mas não vou perder o que eu sou, a essência do que eu sou. Um dia todos, né, chegarão diante de Deus e saberão quem são, quem foram os enviados, quem estava com a verdade e quem não estava com a verdade. Aí naquele dia vai ser uma decepção muito grande. Puxa vida, era verdade. Era verdade o que ele falou, era verdade o que ela falou. Puxa, aí o Senhor tomará conta de tudo, vai selecionar, né? Vai fazer aquela seleção maravilhosa. Então, assim, que possamos estar rumando junto ao céu. Que possamos ser amantes de Cristo, de sua natureza. E que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude hoje e sempre. Agora eu vou desligar e vou partir para o momento da oração de 1 minuto. O vídeo já ficou comprido, já está com 10 minutos, 10, 11 minutos. Né? Teve corte aqui, está com 9:20. E tem a primeira parte. Amém? Deus abençoe e nos dê vida. Abraço. Então, irmãos, voltando aqui ao assunto, eu procurei aqui uma semente, eu vi uma semente outro dia, mas eu não encontrei. E eu tenho aqui muito pé de palmeira, tem 60 mudas de palmeiras, toda precisando transplantar. Então é muito gostoso, aquela palmeira azul, né? É muito gostoso. Então é muito bom você semear e ver o resultado da sua colheita. E muitas vezes a semeadura que estamos plantando, voltando aqui para o âmbito espiritual, a semeadura que estamos plantando, é lógico que ela vai dar fruto, você vai colher, vai germinar. Então, muitas vezes, aquilo em que você tem a fraqueza, não a franqueza, mas sim a fraqueza, no trato, no cuidado, na convivência. Então, às vezes, se você é de bons tratos, né? Com certeza você vai colher os frutos dos seus bons tratos, dos seus relacionamentos, você vai colher aquilo, né? E muitas vezes, assim como o nosso Senhor, ele colheu aquilo que ele não semeou, ou seja,
o pecado de nós todos trouxe, né, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo uma cruz, trouxe uma problemática muito grande, né, um sofrimento muito grande. Eu, eu, eu olho para minhas fraquezas, eu olho para minhas insuficiências e, e aí eu pergunto, Senhor, cabelo tão grande, nariz está quase dando para pentear, né? Meu Deus. Então, olhando para a firmeza, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo número 6, fortalecei-vos no Senhor. Então, Jesus tem a firmeza, Jesus tem a certeza, Jesus tem a convicção. Então, a palavra de Deus, ela vem para nos convencer da justiça, do pecado, do juízo. Então, muitas vezes, as pessoas, para se defender, elas mentem, para se defender, de suas falhas, dos seus erros, acaba jogando culpa no outro. Então, nós acabamos pagando o preço. Se você se comporta como indobrável, indomável, né? A palavra do Senhor está aqui, ó. Ela é doutrinária. Então, muitas vezes é melhor se calar diante de princípios tais, costumes tais, e deixar que a palavra trabalhe, porque a palavra de Deus é como um martelo que ela esmiuça a penha. Então tem pessoas que elas são indomáveis, tem pessoas que elas são irredutíveis. Eu estava lendo a palavra do Senhor aqui em Oséias ontem, e aqui em Oséias vai dizer o seguinte, ó, Oséias, foi bom ter lembrado, o Espírito Santo me ter lembrado isso daqui. Oséias capítulo de número 8, vai falar a respeito, o Senhor vai falar a respeito de preceitos, de leis, né? A lei lá mosaica, ela está resumida em 10, né? Resumida não, tá ali descrita em 10, né? São 10 mandamentos. Então, o Senhor, ele vai dizer aqui que Israel estava tão, né? E aqui era específico essa palavra. Eu vou ler para você. Versículo número 12, capítulo 8 de Oséias. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam todos como coisa estranha. Ou seja, pessoas que ela ouve, ela lê, até leu, com certeza ela leu. Muitas vezes ao evangelizar alguém, eu usei a estratégia. Você crê na palavra? Creio. Então, aí você vai lá e aplica aquela palavra. Ó, a palavra do Senhor diz assim. Mas mesmo assim, a pessoa ela não quer. Ela quer que venha outros, outra coisa, outro subterfúgio, outro meio, para ela pudesse crer. Mas, para nós crermos, o Senhor deixou a palavra para nos guiar. Então, muitas vezes, quando você for perseguido, injustiçado, humilhado, olha, entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor, não revide, não relute, não, porque não compensa. A tua mente, ela está em outro patamar, está em outro nível. O nível da luz, o nível da obediência, o nível do querer. Tem pessoas que não querem, né? Tem pessoas, por exemplo, você tem um patrão, aí você quer que aquela empresa seja abençoada, que ela seja crescente, que ela venha prosperar. Mas tem funcionário que ele odeia a empresa, ele odeia o patrão. Então ele é indomável, ele está ali para causar trabalho, ele está ali para causar problema, ele não quer que nada funcione, não quer que nada cresça, ele quer o dinheiro no final do mês. Então, assim somos nós humanos, falíveis, falhos. Então, se você tem a palavra como guia, né, regra de vida, muitas vezes você vai ver, como diz o Salmo, 1.000 cairão do teu lado, poderão cair 1.000 do teu lado, 10.000 do teu direito, mas tu não será atingido. Mas isso não quer dizer que você, na tua razão, você vai sair por aí fazendo
justiça com as próprias mãos. Deixa tudo com Deus. Deus é aquele que pode todas as coisas. Nós estamos vendo uma reforma através do Papa Leão, né? Se eu não me falha, se eu estiver falando errado, esse Papa agora, ele está trazendo, né, à luz os conceitos, os dogmas da igreja, da nossa igreja co-irmã, a igreja católica. Nós somos todos cristãos, somos irmãos em Cristo. E muitas vezes usou meios ao qual nós fomos ensinar, nós evangélicos fomos ensinar a respeito do culto a Maria, da intercessão a Maria, que não é assim, não procederia assim. Então nós vemos hoje a igreja reformando isso. Mas aí o papado vai e ensina, e os sacerdotes repassam para o rebanho. Mas nós vamos ver que tem rebanho que ele não vai ouvir o líder principal, que é o Papa, não vai ouvir o sacerdote, que é o padre, e também não vai obedecer a palavra. Por quê? São pessoas amantes de si mesmas, irredutíveis. Eu aprendi assim e vai ser assim. Então, nem o próprio Jesus não vai fazer nada, não pode fazer nada. E assim, irmãos, é a sociedade em que vivemos. Essa sociedade que vivemos. Nós vemos aí toda essa provocação, essa roubalheira aos aposentados do INSS. Então, isso daí, a pessoa está fazendo, está vendo que está errado, está vendo que vai estar aplicando golpe, roubando, tirando da boca de quem está morrendo, precisando de um medicamento, e não estão nem aí. Então, se eu fosse você, olha, não aplique certas coisas no seu coração, não revide, não. A palavra está escrita, né? Para que você tenha uma vida regrada, né? Nós temos um justo juiz que vê todas as coisas. Tem pessoas que não estão sabendo, né? Por exemplo, como um profeta. Tem muitos que creem em mim como um profeta, tem muitos que já não creem. Não dá o mínimo valor. Mas não vou perder o que eu sou, a essência do que eu sou. Um dia todos, né, chegarão diante de Deus e saberão quem são, quem foram os enviados, quem estava com a verdade e quem não estava com a verdade. Aí naquele dia vai ser uma decepção muito grande. Puxa, a vida era verdade. Era verdade o que ele falou, era verdade o que ela falou. Puxa, aí o Senhor tomará conta de tudo, vai selecionar, né? Vai fazer aquela seleção maravilhosa. Então, assim, que possamos estar rumando junto ao céu. Que possamos ser amantes de Cristo, de sua natureza. E que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude hoje e sempre. Agora eu vou desligar e vou partir para o momento da oração de 1 minuto. O vídeo já ficou comprido, já está com 10 minutos, 10 ou 11 minutos. Né? Teve corte aqui, está com 9:20. E tem a primeira parte. Amém? Deus abençoe e mude de vida. Abraço, fique com Deus.